Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, muito bom estar com vocês mais uma vez, para darmos continuidade a nosso estudo no livro de Apocalipse. É muito bom. Eu sei que você é um apaixonado pelo Senhor, um apaixonado pela palavra dEle, e nós estamos aqui muito felizes também, porque esses estudos têm sido revigorantes com relação à nossa fé, à nossa esperança, à nossa vigilância, ao preparo da igreja. Tem sido muito, mas muito edificante. Eu tenho certeza disso, tá? Prepare aí o seu caderninho, né? Já está preparado? Abra a sua Bíblia, já deixa a sua Bíblia aberta para que possamos avançarmos aí no nosso estudo. E hoje é o capítulo 18 e 19 que nós estaremos vendo. Então é o nosso penúltimo estudo, tá? Depois virão os capítulos 20 e 21. Então hoje é o nosso penúltimo estudo, tá ok? Os capítulos 18 e 19. Vamos tentar fazer isso daí e eu quero orar com você, tá bom? Deus, muito obrigado por esse tempo de estudo, obrigado por essa oportunidade, pelo privilégio, não só de aprender, mas de ministrar, de compartilhar com os teus filhos, com dezenas e, quiçá, centenas de pessoas, esta palavra, esse livro que é tão, ó Deus, importante na vida da igreja, ó Pai, para que ela se prepare de forma devida, apropriada, para, ó Deus, o tempo que se chama hoje. Que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento a todos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Ok, meus irmãos, não esqueça de, se você não viu o vídeo anterior, vá lá, veja o vídeo anterior para que você possa tá se situando legal aqui no estudo, porque senão você fica meio que perdido, tá bom? Ok? Então vamos lá, juntos. Hoje, Apocalipse 18, as vozes da queda da Babilônia. Então, a Babilônia é mais um símbolo, eu falei sobre isso no estudo anterior, do que um lugar. Babilônia refere-se à Babilônia dos tempos de Babel, a Babilônia de Nabucodonosor, a senhora do mundo, a Roma dos Césares, a Roma dos papas e todos os impérios do mundo que se levantaram contra Deus e sua igreja, tem a simbologia da Babilônia, tá? A Babilônia aqui não é apenas uma Babilônia histórica, mas ela é atemporal, tá ok? Ela, na verdade, é como centro de sedução em qualquer época, é a Babilônia, tá? É um símbolo de rebelião humana contra Deus. Quando você olha Babilônia em Apocalipse, você já tem o entendimento do que significa isso. Não é um lugar, né? Tão somente. Babilônia representa, na verdade, uma rebelião humana contra Deus. Todos os governos que se levantaram durante os séculos contra a igreja, contra o Senhor, tá bom? É o sistema do mundo que se opõe contra Deus. No capítulo 17, nós vimos que a grande Babilônia, que a Babilônia era a grande meretriz, a religião apóstata, tá? No capítulo 18, nós vimos que a Babilônia é o mundo, a cidade da luxúria, a morada dos demônios, em contraste à Nova Jerusalém, a cidade santa, a morada de Deus. João ouviu nessa visão 4 vozes que sintetizam a queda da Babilônia. Vamos ver quais são. Primeiro, a voz da condenação, os versículos 1 a 3. Passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com seu resplendor. Então ele bradou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, e tornou-se habitação de demônios e antro de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave
impura e detestável, porquanto todas as nações beberam do vinho da cólera da sua prostituição. Os monarcas da terra se prostituíram com ela, e os negociadores da terra se enriqueceram à custa do seu luxo extravagante. Eu estou lendo o texto, os versículos 1 a 3. Então, na verdade, querida, a queda da Babilônia escatológica, o sistema religioso, econômico, político, sem Deus e anti-Deus, tem aqui então a queda da Babilônia. A voz que o anjo trouxe mostrou, caiu, acabou, né? Esse sistema foi derrotado, né? Esse sistema mundano, esse sistema religioso, esse sistema político, ele foi derrotado, esse sistema anti-Deus foi derrotado. Então a Babilônia, eles falam aqui que a Babilônia torna-se morada de demônios, né? Enquanto a igreja é a morada de Deus, é a habitação de Deus, a Babilônia é a grande meretriz, ela se torna-se habitação de demônios, de aves imundas, são símbolos de demônios. Por isso que os demônios, por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Os demônios agem nas instituições, através de pessoas, enfim, né? São demônios agindo. A queda da Babilônia, o versículo 2 e 3, mostra que é em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica, né? Houve então uma destruição completa sobre isso daí. A segunda voz que João ouve é a voz da separação, os versículos 4 a 8. Então ouvi uma outra voz dos céus que exclamava: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes das pragas que a atingirão. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Agora, portanto, dai-lhe em retribuição a mesma moeda investida por ela, e mais, pagai-lhes em dobro por tudo que fez. Do cálice em que misturou bebidas fortes, misturai, pois, para ela uma porção dobrada de seu próprio licor. E aí, até o versículo 8, né, a ordem de Deus é para que a sua igreja saísse desse sistema do mundo, ou separasse desse sistema do mundo, né? Em todo o tempo a igreja ela de Deus, ela é advertida a se apartar do mal, a se apartar do sistema do mundo, da falsa religiosidade, né? No pecado, querido, não existe verdadeira comunhão aonde tem o pecado. Nós não ganhamos o mundo sendo igual ao mundo. Nós ganhamos o mundo sendo diferente do mundo. E esse sair daqui não é um sair geográfico, né? Porque nós não somos do mundo, mas nós estamos do mundo. Esse sair daqui é não se aliançar, é não se misturar, tá? Sair aqui significa não participar de seus pecados, não deixar ser enganados pelas suas tentações e seduções, como alguns exemplos, né? Quando Deus mandou Ló sair de Sodoma, quando Deus mandou Israel sair do Egito, Deus ordenou a igreja se afastar desse sistema religioso mundano. Deus não apenas ordena a igreja sair, mas ela dá razão para isso, né? Para que não seja cúmplice dos seus pecados, porque para que ela não participe dos flagelos que sobrevirão à Babilônia, porque quem hoje tem aliança com o mundo, se mistura com o mundo, ele vai na verdade, estar vivendo em si os flagelos que virão sobre a Babilônia. Enfim, Deus dá as razões por que a igreja não deve se misturar, por que a igreja deve se apartar das coisas, do sistema desse mundo, do pecado das pessoas, enfim. A terceira voz que João ouve é a voz de lamentação, e aí são a partir do versículo 9 a 19. Esse parágrafo mostra o lamento dos reis, dos mercadores, dos marinheiros, ao verem a derrocada, a destruição da Babilônia e a futilidade de seus investimentos, tá? Aqui nos faz lembrar da parábola do rico e do rico insensato, né? Não é do rico e Lázaro, mas do rico insensato. Louco, hoje te pedirão a tua alma e que tu tens preparado para ela. O que você tem preparado?
Então, aqui nós vemos a voz da lamentação, lamento dos reis, dos homens poderosos, de influência da terra. A lamentação, Babilônia ou Roma, que é visto como um sistema político que se associou com o mundo. Os políticos governadores, governados pela luxúria, ganância e soberba, vão ficar amedrontados com essa derrocada, com essa destruição. O lamento dos mercadores. Mercadores aqui, querido, são os empresários, os negociantes e todos aqueles que têm se colocado o seu coração nas mercadorias e deleites desse mundo. E aqui João cita 30 artigos de luxo. Ele fala sobre joias, ele fala sobre tecidos de luxo, ele fala sobre artigos para ornamentação, artigos cosméticos, artigos de cozinha, de mercadoria viva, enfim. No Império Romano havia 60 milhões de escravos, para vocês terem uma ideia. E aqui nós podemos classificar, querido, em 4 carregamentos na época. O reino mineral, ouro, prata, pérolas e pedras. Reino vegetal, linho, seda, púrpura, escarlata. Reino animal, gado, ovelhas e cavalo. E o reino humano, os corpos e as almas dos homens. Tá? Então, a queda final do reino do anticristo é o fim de todas essas coisas. E aqui o lamento, né, de todas essas pessoas que viviam disso, que lutavam por isso, que ambicionavam essas coisas, e por causa dessas coisas, eles se afastavam de Deus. O lamento dos homens de navegação. Só que nós vemos 4 classes: pilotos, passageiros, dispostos a negociar, os marinheiros que ganhavam a vida no mar, né? E também os exportadores e importadores, os pescadores e mergulhadores. Então aqui nós vemos todo tipo de lamentação das pessoas que viviam em torno do dinheiro, né, da ganância do mundo. Tá? E por último, nós vemos a voz da celebração, os versículos 20 a 24, veja que a voz da lamentação, irmão, dos versículos 9 a 19. Então você pega aqui o texto, não vou ler todo o texto, para nós ganharmos aqui tempo, tá bom? Nós temos aqui, ó, todos aqui, ó, tudo que eu estou falando aqui está aqui no texto aqui, ó, até o versículo 19, tá bom? Ai, da grande cidade, eles lamentam a destruição, né, a derrocada da grande Babilônia, que simboliza o quê? O sistema desse mundo, o sistema que seduz, né, o sistema que escraviza, o sistema que distancia as pessoas de Deus, o sistema que endurece o coração das pessoas, que engana as pessoas, tá bom? E aqui no final nós vemos a 4ª voz que João ouviu, que é a voz da celebração. Em contraste com o lamento dos ímpios, a igreja do céu, no céu, está celebrando a vindicação da justiça divina. Por quê? Porque a Babilônia, que se embriagou com o sangue dos santos e perseguiu a igreja, agora ela está completamente o quê? Desamparada. O mundo passa, querido, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Babilônia cai e a igreja celebra. A igreja celebra. No versículo 21, a ruína total da Babilônia é demonstrada. Jamais. Então um forte anjo levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar, exclamando: com semelhante violência será jogada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Ela se torna lugar onde todas as coisas boas estarão ausentes. Música, arte criadora, não tem suprimento, não tem luz, não tem relação de amor. Acabou tudo isso. Esse é o juízo final. Isso é a destruição do sistema de todo esse mundo em que as pessoas muitas vezes idolatram e lutam por eles. Né? Então,
eu termino aqui o capítulo 18, né, que nós vimos aqui, que a Babilônia, como sistema político e econômico, que substitui, na verdade, Deus pelo dinheiro, pelo poder, pelo prazer, entrou completamente em colapso. Pois é, não vale a pena trocar o eterno pelo passageiro. Tá bom? Vamos aí ao capítulo 19, abra aí a sua Bíblia no capítulo 19, e vamos ao capítulo 19. Esse capítulo é muito lindo, né? Nós estamos chegando aí no final, né? Glória a Deus, graças a Deus, né? E eu estou falando final em todos os sentidos, né? Porque estamos chegando realmente, Jesus está aí à porta, né? A 7ª trombeta está quase, já está na boca do anjo lá, não é verdade? Para ser tocada, suada, e todo mundo ouvirá, e será algo poderoso, tá? Os céus celebram o casamento e a vitória do Cordeiro de Deus. É o capítulo 19, tá? Estamos aqui chegando ao momento culminante da história da humanidade. No capítulo 19, dos versículos 1 a 11, vimos a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou seus juízos sobre ele. Nos capítulos 12 a 22, estamos vendo como essa batalha se torna mais renhida. E agora o dragão, o anticristo, o falso profeta, a grande meretriz, se juntam para perseguir o Cordeiro e sua igreja. Então, nos capítulos 1 a 11, guarda isso daí, a perseguição do mundo sobre a igreja e como Deus enviou os juízos dele sobre o mundo. Nos capítulos 12 a 22, nós vemos essa batalha se tornar mais feroz, mais renhida, mais profunda, né? Mais drástica, que agora se junta o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz, né? Para perseguir o Cordeiro e a igreja do Senhor. Nos capítulos 17 e 18, nós já falamos. Agora João tem a visão da alegria do céu pela queda da Babilônia, a alegria do céu pelas bodas do Cordeiro e a visão da gloriosa vinda de Cristo e a sua vitória retumbante sobre os seus inimigos. Olha a visão que João está tendo nesse capítulo 19. Os céus celebram o triunfo final de Deus sobre a grande meretriz. Os versículos 1 a 6, e eu não preciso ler porque não tem nada aqui que não seja compreensível, né? É a celebração triunfal, né? Porquanto verdadeiro e justo são os seus juízos, ele condenou a grande prostituta, né? A gente sabe, já falei quem é a grande prostituta, que corrompia a terra com a sua sedução, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão reunida exclamou: aleluia, fumaça que dela parte, sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está sentado no trono, e exclamavam amém, aleluia. E do trono partiu uma voz que conclamava: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tantos pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas, e poderosos trovões que bradava, aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. A meretriz que corrompia a terra e matava os servos de Deus, está sendo julgada. Quando a Babilônia caiu, a ordem foi dada no céu: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque contra ela julgou a vossa causa. Apocalipse 18, 20. Nós vimos lá. Jesus está julgando a meretriz, a falsa igreja, e casando-se com sua noiva, a verdadeira igreja. Ao mesmo tempo que a igreja, que a religião prostituída, grita ai, ai, a igreja do Cordeiro diz aleluia, aleluia. O poder do mundo, que é transitório, está caindo.
Na segunda vinda de Cristo, esse sistema estará completamente destruído. E os céus regozijam por isso. Deus está no trono. Deus está no trono. Dele a salvação, a glória e o poder. As máscaras da falsa religião caíram. Não é? O falso sistema religioso é condenado por dois motivos. Ela corrompeu a terra com a sua prostituição. Ela matou os servos de Deus. A condenação desse sistema do mundo é eterna. Não apenas o mal será vencido, mas os malfeitores serão atormentados eternamente. A Bíblia fala sobre penalidades eternas. Não existe nada de aniquilação, mas de tormento sem fim. Não existe a ideia de que acabou. Não. Permanece, mas debaixo de tormento. Né? E a igreja e os anjos adoram a Deus porque Ele está reinando. Os céus celebram o casamento da noiva com o seu noivo e o Cordeiro de Deus. Versículos 6 a 10, irmãos, isso aqui é poderoso demais, é tremendo demais. Enquanto a meretriz é julgada, a igreja é honrada. Olha só, os versículos 7 e 8. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e sua noiva já está preparada. Para vestir-se, foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou, escreve, bem-aventurados são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro, e disse-me mais, essas são as exatas palavras de Deus. Diante disso, lancei-me a seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou, olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Porque João se prostrou diante do anjo, e o anjo diz, não faça isso. Né? Então olha só, a verdadeira igreja, a noiva sendo honrada, a noiva se atavia, se veste, né? As novas vestes são lhes dadas. Os bem-aventurados convidados para as bodas e a noiva, aqui no versículo 9, são as mesmas pessoas, tá, irmãos? Ah, porque tinham outras pessoas além da... Não, aqui são as mesmas pessoas. Os que foram convidados e a noiva são as mesmas pessoas aqui, tá ok? Os convidados e a noiva. O noivo é descrito como cordeiro, no versículo 7. As bodas falam da consumação do glorioso relacionamento de Cristo com sua igreja. Tá? Então, interessante, irmãos, que eu quero até passar para vocês aqui que a história diz que o costume matrimonial dos hebreus, noivado, no noivado, era algo mais profundo que um compromisso. A obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união. Desde esse dia, o noivo e a noiva estavam legalmente casados. Já desde esse dia, que havia a bênção das testemunhas. Aí tinha um intervalo. Durante o intervalo, o esposo paga ao pai da noiva o dote. A procissão para a casa da noiva. Ao final do intervalo, o noivo sai em procissão para a casa da noiva. Olha só que lindo isso aqui. A noiva se prepara e se atavia. O noivo em seu melhor traje, acompanhado pelos seus amigos, que cantam e levam tochas em procissão e seguem em direção à casa da noiva. O noivo recebe a noiva e a leva em procissão ao seu próprio lar. Finalmente as bodas. As bodas incluem a festa das bodas que duravam de 7 ou 14 dias. Agora a igreja está desposada em Cristo. Jesus pagou o dote por ela. Ele comprou sua esposa com sangue, o Cordeiro de Deus. Olha que paralelo legal com a história lá dos hebreus, né, dos judeus,
com o casamento de Cristo com a noiva, né? Os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo, o Rei dos Reis. A aparição do noivo, Rei dos Reis. Então olhei e eis que vi dos céus abertos diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Está aí no versículo 13 aí, irmão, na sua Bíblia. Tá? Os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ele as nações, ele as regerá com cedro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a coxa, traz escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João vê Jesus vindo vitoriosamente do céu. O céu se abre, irmão. Dessa vez o céu está aberto, não para João entrar, mas para Jesus e seus exércitos saírem. A última cena da história está para acontecer. Jesus virá para a última batalha. É o tempo da grande tribulação. Satanás estará dando suas últimas cartadas. O anticristo e o falso profeta estarão seduzindo o mundo e perseguindo a igreja. Mas Jesus aparece como supremo conquistador. Repentinamente, Jesus aparece. E aí vem a descrição do noivo, o Rei dos Reis, que eu já li aqui o texto, né? Os exércitos acompanham. Olha o exército que acompanha. Um exército de anjos que acompanha o Senhor. E olha, irmãos, que um exército de anjos vai acompanhar o Senhor. Os salvos que estiverem na glória virão com ele entre nuvens. Todos como vencedores, com vestes brancas, em cavalos brancos, todos de vestiduras brancas, virão com o Senhor nas nuvens. Que coisa linda, que cena maravilhosa, né? Os reis dos reis triunfa sobre seus inimigos na batalha final, né? Os versículos 18 e 19, aí você vê o versículo 19, nesse momento vi a besta os reis da terra, os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado num cavalo e contra o seu exército. No entanto, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado grandes sinais miraculosos em nome dela, por intermédio dos quais ele havia enganado todos que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Os dois foram lançados vivos num lago de fogo que arde com enxofre. Todos os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da carne deles. Será a destruição total, né? O rei triunfa, e aí você vê o anticristo, o falso profeta, né, sendo lançado no lago do fogo, onde a meretriz já estará queimando, e eles jamais sairão desse lago, serão atormentados pelos séculos dos séculos, enquanto os inimigos de Deus estarão sendo atormentados por toda a eternidade. A igreja estará desfrutando da intimidade de Cristo, das bodas do Cordeiro para todo sempre. Em breve, Cristo voltará, o Senhor dos senhores. E aqui nós terminamos o capítulo 19, querido, e eu faço a seguinte pergunta: você está preparado para se encontrar com Cristo? De que lado você está hoje? Você está sendo seduzido pela grande meretriz, pela grande Babilônia, pelo falso profeta? Aonde você se encontra hoje, querido? Porque o dia está próximo. A trombeta está já para soar, e Cristo voltará, virá para levar a sua igreja, triunfar sobre seus inimigos, lançar o diabo
o falso profeta, o anticristo no lago do fogo, do enxofre, e queimarão ali e serão atormentados eternamente. E você, meu irmão, meu amigo, está preparado? Como está a sua vida com Deus? Entregue a sua vida ao Senhor. Entre no caminho dele. Seja um servo de Cristo, lavado pelo sangue e não marcado pela besta. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo estudo, na próxima quinta-feira, será o nosso último estudo, né? Estaremos terminando. Qualquer dúvida, aquilo que eu tenho falado, mande para nós, coloque aí no chat, mande no direct. Nós vamos ter o prazer e a alegria de responder a vocês, tá bom? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.